Não é possível que a ginecologia use isso, a dermato use isso, e eu não consiga beneficiar os meus pacientes de nenhuma maneira. Então, eu fui fazer cursos de gineco para aprender como elas faziam, como Manusear. eles faziam, para trazer para a proctologia. E a gente tem muita coisa assim, toxina botulínica, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito no consultório, para Como assim? anodispareunia, para dor na relação. Porque Então a você, gente da mesma relaxa maneira um você pouco. paralisa a musculatura que dá verruga, você pode fazer isso no ânus para diminuir, porque tem gente que tem um ânus muito apertado. pequeno, muito pequeno, então é dolorido mesmo. Olha. Tem muita coisa pra gente fazer, entendeu? É fissura, a gente pode tratar com laser terapia. Então tem uma série de tecnologias que chegaram na Procto, felizmente, assim, porque a gente viveu eras de muita daquela mesma Falta de Procto possibilidades, sempre, né? sabe? Das coisas as pessoas não saírem da caixa. Eu faço muito isso, assim. De sair. De deixar pensar o fora da aquário caixa. e romper. Porque está todo mundo fazendo. É uma coisa que eu faço muito, que não chegou ainda na nossa conversa aqui, é o laser. Sim, então, a gente ia Isso, falar a gente isso. ia falar. que foi um pensamento meu totalmente fora da caixa, que foi assim, não é possível que a ginecologia use isso, a dermato use isso, e eu não consiga beneficiar os meus pacientes de nenhuma maneira. Então, eu fui fazer cursos de gineco para aprender como elas faziam, como Manusear. eles faziam, para trazer para a proctologia. E a gente, sempre que você faz uma coisa diferente da maioria, você vai rompendo ali uma barreira devagar, não, né? mas vai receber crítica, vai, não, isso não existe, Aí um belo dia as pessoas estão fazendo Caem. e estão dizendo, gente, funciona, funciona. É normal. E aí você vê os resultados, né? E a satisfação dos pacientes que a gente não via antes, de tratamentos assim, que a gente não conseguia oferecer. O laser ajuda pra quê, Clarissa? A gente tem alguns lasers. Puxa só o microfone um pouquinho mais para você. Isso, querido. A gente tem alguns lasers. Eu acho que o grande diferencial do laser na Procto é o plicoma. Plicoma é uma pelinha que sobra no ânus. Vamos lá. Bota aqui. Já arrasaram. A gente faz dever de casa, Clarissa. Ó, plicoma é essa pelinha que sobra no ânus, é um excesso de pele mesmo, nada além disso. A pele estica, faz uma reação inflamatória, pode acontecer depois de uma crise de hemorroida, pode acontecer depois de uma fissura, qualquer reação inflamatória que causou ali. Mas a fissura pode fechar e continuar tendo plicoma? Que é super comum, inclusive. Entendi. E aí, essa pessoa que fica desconfortável com essa pelinha, aí por uma série de razões, às vezes é estético. E isso era muito julgado, muito julgado. Como se fosse o Como quê? se fosse um absurdo você ter... Um na plicoma. minha época de residência... Eu achei o nome lindo, plicoma. Eu achei. E na ignorância também, porque uma pessoa leiga olha uma pelezinha assim, pode associar um monte de coisa. Vai Será dizer que isso é um HPV? é uma verruga, Sim, vai dizer que, sei lá, é um tumor, vai dizer, né? Acho exatamente isso. Verruga é o que mais confunde e hemorroida também confunde muito, porque às vezes ele inflama de ficar irritado, aí incha um pouquinho, e aí a pessoa fica achando que é uma hemorroida. E é indolor. Indolor. Quando tem uma fissura associada, ó, aqui tem uma fissura. Tá. Como ele está muito perto, o paciente tem a impressão de que ele dói, mas na verdade o que dói é o corte que está embaixo dele. Exatamente. E aí depois A fissura é o corte. cicatriza a Fissura é um fissura, corte. não tem mais dor nenhuma. Não, mas a pele continua lá. A pele continua. Só que essa pele, além de incomodar esteticamente, aí é individual, tem gente que tem incômodo, tem gente que não tem, ela dificulta a higienização, ela irrita com a roupa íntima, ela pode até inchar, dependendo, assim, da calcinha, do absorvente, e isso faz com que a pessoa fique incomodada, não consiga mais ter uma vida normal. E ela necessariamente fica pra fora ou ela pode ficar pra dentro? Não, ela fica pra fora, a pele é pra fora. Sempre, né? Entendi. Perfeito. Plicoma, achei esse nome tão interessante, nunca tinha... E o laser, que eu comecei falando isso, né? Para mim, esse é o grande marco do laser na proctologia, que é a gente conseguir retirar esse plicoma sem fazer uma reação inflamatória. Porque o que acontecia antes? A gente não tirava plicoma porque, quando eu formei, a gente respondia assim, isso é estética, não vamos mexer. Por quê? Porque o próprio corte,
do bisturi para retirar gera uma reação inflamatória e sobrava um plicoma pior do que aquele que tinha vindo. Entendi. E agora, com o laser de CO2, a gente consegue tirar com menos reação inflamatória. Então, a gente controla essa reação inflamatória para fazer com que cicatrize sem sobrar uma pelinha residual. Era mais ou menos como fazia pessoas que, quando tem uma cicatriz, cicatriza mal, tem até o nome. Esqueci queloide. Queloide. Era mais ou menos isso. Era. Porque eu já vi gente tirar o queloide e piorar. E volta e fica de novo. Exatamente. Então, o laser, essa lógica do queloide. Perfeito. E aí o laser conseguiu fazer, assim, essa grande revolução do plicoma. E aí, fora isso, assim, ele também ajuda na própria cirurgia de hemorroida, porque ele também diminui a agressão tecidual. E aí a gente tem outros lasers, né? Tem o laser de diodo, que é um outro laser, que é uma fibrazinha descartável, que vai fazer retração do tecido. Então, agora, mudando um pouco de assunto, né? Não sei se vocês já ouviram falar de cisto pilonidal. Cisto pilonidal... Não, mas tem aí. Tem aí. Vamos aprender aqui. O cisto pilonidal, que é uma coisa que eu acho que já não fecha, né? Isso eu cheguei a estudar. Isso. É como se a pessoa nasce no bebê, não fecha totalmente. Não é de nascença. Não, isso tá. ainda... Então me explica direitinho. Que na época me disseram que era uma coisa que não fechava ali, no finalzinho da medula, né? Do saco da medula. E podia inflamar e aquilo podia dar esse cisto. É uma feridinha? É como se fosse uma ferida. Na verdade, é uma bolsa ali que a gente tem. Exatamente ali, essa bolsinha, que hoje em dia nem chama cisto pilonidal, chama doença pilonidal, porque na verdade ele pode estar presente em outros locais, sobre uma outra configuração assim, anatômica. A gente pode ter cisto pilonidal, doença pilonidal na prega interdigital, em outros lugares. Mas é só um parênteses, melhor de continuar falando cisto pilonidal para não confundir mais. Nessa região... Então, e aí forma essa bolsinha de tecido inflamatório que costuma ter pelo dentro e isso não cicatriza. O laser, essa cirurgia era uma cirurgia terrível, porque a gente deixava toda a área aberta para cicatrizar por segunda intenção. O que é isso? Fica aberta e vai cicatrizando de dentro para fora. Então, era uma coisa assim... E essa doença é muito comum em pacientes jovens, meninos, adolescentes. Então, a criança, adolescente, perdia uma escola, ficava 3 meses com uma fora ferida. Que é dolorido. Pra sentar, não pode sentar. Curativos, assim, terríveis. Então, isso também foi uma grande revolução do laser. Que hoje é tratado com laser. Então, isso também foi uma grande mudança. E outras patologias, a fístula também. A fístula é um túnel que comunica o lado de dentro com o lado de fora do ânus. A gente também consegue tratar com laser. A própria hemorroida, a gente também consegue tratar com laser. A fissura também? A fissura também consegue tratar com laser. Você faz um processo anti-inflamatório, digamos assim. Sim, de estimular a cicatrização. Isso tudo a gente consegue tratar. Toxina botulínica na fissura é um principal. É mesmo? Na fissura? Sim. Porque antigamente, a técnica que a gente chama padrão ouro, né? Que é assim, que é como tem que ser. Padrão ouro é como tem que ser. Ainda é cortar o músculo. Que horror. E o que a gente... Porque a fissura, ela acontece... Quando você tem uma fissura, o músculo está muito apertado. Se esse músculo ele está apertado como causa do problema, é uma pessoa que sempre teve o músculo apertado. É um cenário. O outro cenário é uma pessoa que teve uma evacuação ressecada, machucou, reacionalmente esse músculo trava, então fica apertado. De todo jeito, como causa ou como consequência, a gente tem que relaxar o músculo. A musculatura. O que acontecia antes? A gente relaxava o músculo cortando o músculo. Atenta a pomada, não resolveu, corte. Só que essa mulher, por exemplo, de 40 anos, de 30 anos, que tem uma fissura, quando chegar aos 70, ela vai ter outro músculo. E o que vai acontecer com esse músculo que a gente cortou lá quando ele era apertado? Será que essa pessoa vai ficar incontinente? Com incontinência fecal. Então, a toxina, ela veio para isso. A gente relaxa temporário, deixa cicatrizar. Entendi. Se ela apertar de novo, é porque ela tem o músculo realmente apertado. E aí a gente vai pesar se vale a pena cortar ou não, definitivamente. Mas, pelo menos, a gente já não sai fazendo em todo mundo. E muitos pacientes se mantêm fazendo toxina de tempos em tempos porque não querem fazer o corte
não querem fazer a técnica que seria o padrão ouro, e a gente segue assim. E aos poucos a medicina vai mudando. Então, a toxina botulínica entrou agora nos protocolos, e a tendência é que isso vá ficando cada vez mais estabelecido para o futuro. Que legal. Muito bacana. E existe algum tipo de ginástica para essas musculaturas? Sim, existe. Fisioterapia, que funciona super bem, que a gente precisa associar na fissura, por exemplo. Porque às vezes a pessoa... Até a gente começou falando da constipação, né? Às vezes a pessoa ela não consegue relaxar um músculo para evacuar. Então é uma pessoa que está sempre evacuando, fazendo força contra um músculo apertado. E aí isso vai fazer com que corte. E aí quando a fisioterapeuta ensina a relaxar o músculo, ela consegue evacuar sem machucar. Entendi. E aí melhora da fissura, entendeu? Perfeito. Porque então, eu estava raciocinando tem que associar tudo. Do botox, eu falei, mas deve ter alguma coisa que também melhore essa musculatura. Assim como a qualidade do bolo fecal, né? Porque se você estiver evacuando, o tratamento da fissura, ele passa por tudo isso. Por relaxar a musculatura, por estimular a cicatrização e por corrigir a evacuação. Então, tanto melhorando fibra, líquido, a questão do banquinho que a gente falou. Então, se essa pessoa consegue relaxar melhor para evacuar e tem uma bolo consistência fecal também melhor, ela vai machucar menos. E a gente sai desse ciclo de ficar machucando. Isso por é exemplo, super tem importante. gente que acha normal fazer aquelas bolinhas feito cabrito. Isso não é normal, tá super ressecado, tá totalmente disfuncional. A pessoa, não, mas eu faço vários pedacinhos. Falei, tá ruim. Tá péssimo. As pessoas têm que ter essa prática de olhar. Adorei, tá péssimo. Eu falei que tá ruim, ela falou, tá péssimo. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?